E em 2005 eu monto minha primeira empresa, que é a Speed Transfer Transportes, que voltada para o ramo que é o que dava para fazer. Não dava para fazer muita coisa, não. Eu tinha um Corsa Wagon, meu sócio na época tinha 2 motos bis, a gente vendeu o Corsa, vendeu a moto, sobrou uma moto e fomos trabalhar, né? E começamos nossa história, começamos com muita luta. Primeiro ano, 2 anos, 3 anos difíceis, 2008 quase quebro, continuo. E eu entro no setor hospitalar nessa época. Até aí era só transporte logístico... Transporte logístico expresso mesmo, motoboy, carro, Kombi. Sim, zero tecnológico. Aí o cara liga, Zero, me pega o pacote aqui e entrega lá no Zé. E numa época que a profissão nem existia. Não tinha nem CBO de motoboy naquela época. Era outra, agora nada de rolha mesmo. E aí a gente começou a entender um pouco e parece que um propósito na minha vida que Deus colocou é trabalhar com salvamento, com questões de primeira necessidade. Em 2006 para 2007 eu adentro a área da saúde e vou entender o que é uma logística de saúde. Falei, opa, aqui tem negócio, mas tem um propósito também. E nisso, graças a Deus, sou agraciado, vou trabalhar e consigo pegar grandes contas. Por exemplo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Santa Joana Promatre, enfim, uma série deles. Você entrou no ramo logístico de saúde, mas para... Qual que era a atividade exatamente de logística em saúde? Transportes expressos. Transportes expressos. Exatamente. Tá. O Leste Maio, mesmo com nervoso, quando faltou algo numa sutura, numa operação... Levar equipamento de um lado para o outro, medicação... retirada de empréstimo, isso mesmo. Entendi. E fui aprender tudo aquilo, mas eu fui aprender também que eu precisava me especializar. Não era um simples transportador, aí entra o negócio de Anvisa e todas as licenças pertinentes. Sim. E fui fazer isso. Então, 2008, um difícil... Quase quebrei por causa da bolha, que aconteceu com muita gente naquilo. E fui me reerguendo. Fazia um pedaço de transporte executivo também, né, que eu aprendi. E numa dessas aí a gente começou a se erguer, graças a Deus. Quando foi por volta de 2012 para 2013, veio meu primeiro estalo para a tecnologia. Porque eu atendia um dos hotéis de luxo aqui de São Paulo, com transporte executivo, e pagava até um ticket legal, né? R$200 acima naquela época, motorista bilíngue e tal. Pô, caro pra caramba, mas é o que tinha na época. Aquele cara que chegava com a limousine... Era um Fusion, né? Era um Vectra, algo daquele sentido. Não era bem uma limousine. O Vectra, na época que o Vectra era carrão, também entrega a idade. Sim. O Fusion já é um pouco mais novo. O Vectra já é mais antigo. Aí chega aquele cara lá com a roupinha bonitinha e tal, pega o executivo no aeroporto, leva Exato. Às vezes motorista bilíngue, fazia uma boa receita ali. Só que daqui a pouco, né, um desses hotéis começou a ter serviços de carros bem superiores ao meu, tipo BMW, Mercedes, que a gente não tinha, cobrando 20% do valor que a gente cobrava, 30, 40, 50 reais. A gente ficou meio maluco e foi entender o que era o Uber Black chegando. Olha só a tecnologia batendo na sua porta. Bateu na minha porta a primeira vez, meio que necessidade. E ali já chamou minha atenção. E naquele mesmo momento, nós tínhamos o iFood se juntando, que era Disque Cook, que virou iFood, aí teve um movimento deles com a Rápido e tal. O iFood era Disque Cook? Conta a história que ele veio uma origem da Disque Cook, os fundadores, né? Que era uma empresa de logística expressa. Olha só, não né? sabia. E aí aconteceu de eles se juntarem. Se você conhece alguém dos fundadores do iFood, Pergunta de todo esse começo, convida ele para vir aqui contar a história com a gente. Olha aí que legal. Sim. Aí a gente pensou, pô, o movimento tá mudando. O que é isso? Era os apps de entrega, os apps de mobilidade chegando. Isso que ano, mais ou menos? Isso 2012, 2013, por aí, um pouquinho. Se eu posso falar na memória, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas mais ou menos isso. E aí mais ou menos a época que começou a ter 4G, já para ter uma banda larga um pouco mais acessível, né? Para a galera poder utilizar o celular com mais frequência e ter mais serviços, né? E logo depois veio a Log, veio outras empresas, e o meu mercado estava muito atuante, forte, com empresas de logística rápida, começou a minguar. Porque começou a transformar totalmente a logística. E eu falei assim, meu pai, o que eu vou fazer? Se eu não inovar, eu vou quebrar. Pensei dessa forma. E aí me chamou a atenção trabalhar com tecnologia, é um assunto que eu sempre gostei, mas nunca tinha trabalhado. E aí... Fazer um pause aqui, só para entender. A sua formação não é tecnológica? Não. Eu fui fazer faculdade depois de velho, com 26, 27 anos, que eu fui estudar publicidade. Porque lá no começo eu fui pai e não tive tempo nem dinheiro para fazer nada. Pô, mas 26, 27 anos, você falar que é velho? No bom sentido, porque eu comecei muito novo. Você colocou a gente automaticamente no asilo agora. Porra, cara. E pior que, assim, não vou falar, um pouquinho mais sênior, né? E fui estudar, mas não para mim exercer a profissão, para mim vender. Entendi. Para aprender a vender cada vez melhor. Até então você tava no empirismo. Tava total. Aí beleza. Começou a vir essa necessidade,
eu tenho muito essa questão de fé e propósito. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Só me dá saúde e coisa nova para trabalhar. É isso que eu peço. E desde então, graças a Deus, eu venho tendo, graças a Deus, designado na minha vida assuntos novos, tecnologias super novas, legais que a gente pega e acaba aparecendo as coisas de propósito, que você vai entendendo na sua vida o que você é. Mas isso, Wellington, você só pega com o decorrer do tempo. Você vai entender isso depois com os cabelos brancos.